conosco hoje a nossa querida Ana Maria, que todos conhecem, tarefeira da nossa casa, né? De muitos anos, trará a mensagem de hoje. Boa tarde a todos. Todo mundo dormindo. Os desencarnados responderam. Agora vamos encarnados. Boa tarde, encarnados. Ah, gostei. Bem mais animado. Então, meus amigos, aqui estamos mais uma vez para estudar um pouquinho, né? Aprendermos juntos, né? Trazendo aí o tema do capítulo 7 do Evangelho, bem-aventurados os pobres de espíritos. Os itens 3 a 6, aquele que se eleva será rebaixado. Então, a gente fez um estudozinho. Vamos dividir ele. Por essa ocasião, os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: quem é o maior no reino de Deus? Jesus, chamando assim um menino, o colocou no meio deles e respondeu: digo-vos em verdade que, se não vos converterdes e tornardes com as crianças, não entrareis no reino dos céus. Aquele, portanto, que se humilhar e se tornar pequeno, como esta criança, será o maior no reino dos céus. E aquele que recebe em meu nome a uma criança, tal como acabo de dizer, é a mim mesmo que recebe. Então, está fora. Está muito para lá. Então, meus amigos, olha só que interessante. Jesus diz para a gente que a gente precisa, né, ser como uma criança para ter o nosso passaporte carimbado, para entrar no reino dos céus. E a gente fica se aprofundando, tentando entender o que ele quis dizer para a gente, né? Por que ser como uma criança? E aí, eu tenho por hábito, quando eu preciso fazer algum estudo, de ouvir outros palestrantes falando do mesmo tema. Né? O YouTube, graças a Deus, o YouTube socorre a gente nesses momentos. E assistindo uma palestra da Deusa Nogueira, ela deu um exemplo fantástico. Uma criança, ela falando assim, uma criança quando ela se perde, né, acontece muito em shopping, né, na praia, quando ela se perde, e a gente fala assim, vem com a tia que a tia vai te levar, a primeira coisinha que ele faz é dar a mãozinha. Né? Aquele gesto ali é de confiança. Né? E só confia aquele que ainda não tem a desconfiança dentro de si. Né? A criança, você pega, ele faz uma arte, você vai lá, dá uma palmada, bate na mão. Daí a 1 segundo, se você dá os braços, ele vem no teu colo e te abraça e te beija. Por quê? Porque ele não armazenou ainda, né, a maldade que a gente, quando maior, já carrega na gente. Eu fui agredido, né? E aí a gente fica com raiva e guarda raiva, espera o doce momento da vingança. A criança não. Então, quando Jesus vem falar isso para a gente, que a gente precisa ser como uma criança, ele está falando que a gente precisa ter o coração de uma criança, a pureza, a simplicidade, a terra fértil, né? Porque a gente, quando deixa de ser criança, conforme a gente vai crescendo, conforme a gente vai envelhecendo, o nosso coração, que era uma terra fértil, né, onde qualquer sementinha ali brotava, tanto a semente boa como a ruim, né? Porque é uma terra muito fértil. A gente ensina a coisa errada, aquilo cresce dentro do coraçãozinho dela. Se ensina o bom, também cresce. Então, é uma terra fértil. Só que a gente vai crescendo e o nosso coração, ele vai, ao longo das nossas experiências, recebendo camadas de concreto. Né? Cada sofrimento, cada dor, cada perrengue que a gente passa, é como se fosse uma camadinha de concreto. E nosso coração vai ficando duro. Ele vai ficando duro.
Então ele vai se distanciando dessa pureza e dessa simplicidade que a gente tinha lá quando era criança. Então Jesus alerta a gente para isso. A conversão, a nossa conversão. Porque por mais que a gente leve camadas e camadas de cimento que endurecem o nosso coração, a gente sabe que embaixo dessa dureza tem terra fértil. Então cabe a nós cuidar disso. Cabe a nós não deixar que essas camadas de cimento matem definitivamente a fertilidade do solo do nosso coração. Para que a gente possa ter essa pureza. Para que a gente possa ter essa simplicidade que a criança tem. E aí carimbar o nosso passaporte. E a gente só vai conseguir... Desculpa. A gente só vai conseguir essa transformação, essa conversão, através do esforço, da dedicação, da boa vontade, do conhecimento, né? Que é para a gente poder usar essas coisas como um antídoto, né? Para essa dureza toda que a gente vai carregando ao longo da nossa vida. Só que o mundo que a gente vive, ele não favorece muito, não. Não tem moleza para a gente. Desde muito cedo, a gente é estimulado a competir, a ser melhor, a ter mais, né? Não é assim? Desde muito cedo, não é assim? Quando a gente vai ver o filhote da gente lá, ou quem não tem filho tem sobrinho, aquele joguinho de futebol de criança, a minha filha está ali, ela jogava futebol aos 4 anos de idade, e eu ficava como se ela fosse, gente, a Marta, jogadora da seleção brasileira. Eu ficava, vai, Júlia, isso, minha filha, estimulando que ela fosse cada vez mais dedicada e agressiva, porque eu queria que ela ganhasse, né? A gente fala assim, não, é só uma brincadeira de criança, que nada, lá no fundo, a gente quer que o filho da gente ganhe. A mãe quer que a gente ganhe. A mãe quer que a gente seja o melhor. Reunião de pais, quando o professor fala bem do filho da gente, nossa, a gente sai da cadeira, flutua, né? Isso é o que, gente? A gente gosta de ter, de conquistar, né? A gente gosta do poder, né? Que eles sejam os mais fortes, os mais inteligentes, os vitoriosos, né? A gente às vezes paga o mico do filho passar no vestibular, a gente postar no Facebook, olha só, né? Meu filho passou no vestibular, passou num concurso público, a gente faz isso. Mas não é condenável, não. Não é condenável, não. Eu sou mãe. Eu não vou me condenar, né? Não é condenável, não. Só que a gente tem que medir, né? A gente tem que medir, a gente tem que ter um filtrozinho. Porque uma das coisas que mais nos atrasa, né? O que mais atrasa, uma das coisas que mais atrasa a nossa evolução é o nosso apego às coisas materiais, né? Porque o nosso apego, a nossa vontade, o nosso desejo de conquistar, de conseguir, de vencer, de obter o poder, faz com que a gente se considere acima. E vocês lembram lá qual é o nosso tema? É? Ah, tá. Vocês lembram qual é o nosso tema? Do que a gente está falando? Que é aquele que se eleva será rebaixado. Então, vamos entender um pouquinho melhor. Olha só que cada símbolo legal. Ali é a tumba do faraó. Aquele primeiro lá, ó. Ali no meio, o mundo nas mãos de um homem, o poder, né? Esse aqui é meu sonho de consumo. O terceiro aqui de cima. Não quero a tumba do faraó. Não quero o mundo. Quero esse aqui, tá? Ali, o chicote, o escravo, o sofrimento, o poder.
Um simples chicote dá ao homem poder. Aqui, olha. O que está acima, subjugando, humilhando, diminuindo aquele que está abaixo. E aqui uma coroa de reis, de rainhas, né? Então, olha só. Tudo isso é poder. Tudo isso faz com que o homem, com que nós nos sintamos grandes, maiores, superiores, tá? Mas no Diálogo com as Sombras, tá, do Hermínio de Miranda, lá no capítulo 25, eu encontrei essa frase aí, olha só que legal. E essa frase aí, ela não sai da minha cabeça. Confundimos frequentemente o exercício do poder com a grandeza. Os sinais exteriores do poder nada dizem sobre o gabarito moral do espírito que o detém. Ou seja, nada disso que simboliza o poder, que me dá o poder terreno, tem a ver com a moral, com a minha moral. Não que o poderoso não possa evoluir moralmente, mas o apego aos bens materiais, na maioria das vezes, atrasa. Atrasa. Estávamos conversando, eu e Mayra aqui. Como é difícil largar o mundo lá fora, abrir mão de uma série de coisas que nós consideramos essenciais na nossa vida para estar aqui. Né? Não é difícil? É difícil. Quem ganha por hora não quer ganhar menos de 1 hora para chegar aqui para a palestra das 4. Né? Quem pode trabalhar 2, 3 vezes por semana, vai trabalhar 3 vezes por semana, não vai trabalhar 2, não. Porque a gente diz que precisa. Né? Então, é muito difícil. Olha, gente, naquele caso lá da tumba do faraó, vocês têm noção do que é? A gente tem tido mais informações atualmente sobre isso. Ele morria. Ele era o Deus vivo. Já começa por aí, né? O Deus vivo era o faraó. E quando ele desencarnava, apesar dele não acreditar na desencarnação, né? Ele era enterrado com ouro, com riquezas, com pedras e com escravos. Para quê? Porque ele acreditava que chegando do outro lado, se ele chegasse todo pomposo, todo bonitão, cheio de ouro, que ele seria bem recebido do outro lado. Olha que bendita doutrina, né? Que vem dizer para a gente que a gente chega com nada e sai com nada, né? De material, né? Então, por aí a gente vai vendo os absurdos que a gente coloca como necessários na nossa vida. A gente traz até para que a gente entenda que muitas das vezes não é o fato de desencarnar que faz com que a gente tome consciência, né, de que materialmente a gente não carrega nada. A gente traz aqui pequenos trechos, tá? De um relato, Céu e Inferno, capítulo 7, Espíritos Endurecidos, tá? Onde uma rainha, rainha de Old, indiana, ela vem, né, até a mesa de estudo de Kardec, e ela vai sendo entrevistada, né, por eles, por aquele grupo, né? E vamos prestar bem atenção nas perguntas e nas respostas. Aliás, se vocês puderem ler esses depoimentos do Céu e Inferno, a gente vai se encontrar muitas vezes ali, viu? É fantástico. Aí o Kardec pergunta para ela assim: vós que vivestes nos esplendores do luxo, cercada de honras, que pensais hoje de tudo isso? E ela responde que tem o direito. Aí ele pergunta: a vossa hierarquia terrestre concorreu para que tivesses outra mais elevada nesse mundo em que horas estáis? Ou seja, tudo que você foi aqui, está valendo aí do outro lado? E ela responde assim, ó: continua a ser rainha.
Olha só, gente, já foi, hein? Não levou nada, está lá do outro lado. Que se enviem escravas para me servirem. Mas não sei, parece-me que pouco se preocupam com a minha pessoa aqui, e contudo, sou sempre a mesma. Ele pergunta, professáveis a religião muçulmana ou hindu? Muçulmana. Eu, porém, era bastante poderosa para que me ocupasse de Deus. A gente fala assim, nossa, que absurdo, gente. Absurdo nada. A gente faz. E a gente nem é rainha de coisa alguma, hein? Não é? A gente não é rainha de coisa alguma. A gente não se ocupa muito de Deus, ou pelo menos não como deveria. Né? Mas aí a gente fala assim, que isso, que absurdo. Vamos continuar. No ponto de vista da felicidade humana, quais as diferenças que assinalais entre a vossa religião e o cristianismo? A religião cristã é absurda. Diz que todos são irmãos. Absurdo, né? Qual a vossa opinião quanto a Cristo? O filho do carpinteiro não é digno de preocupar meus pensamentos. Sob que forma vos apresentais aqui? Sempre rainha. E pensais que eu tenha deixado de o ser? És pouco respeitoso. Fica sabendo que não é desse modo que se fala às rainhas. Então, olha só, esse depoimento dela veio mostrar o que para a gente? Que às vezes a condição da gente encarnado é tão marcante, que a gente faz a passagem e continua vivendo da mesma forma, esperando as mesmas coisas, buscando aquele mesmo poder que a gente tinha aqui. Então, imagina quanto sofrimento e durante quanto tempo um espírito fica na erraticidade, sofrendo pelo apego que tem às coisas materiais. E a gente traz isso, gente, com muita frequência para os nossos estudos, para que a gente aprenda cada vez mais a mudar os nossos conceitos, tá? Então, a gente vem, ao longo das encarnações, vendo o poder, tá, sendo exercido pelo homem, sendo utilizado pelo homem, de uma forma totalmente contrária às orientações de Jesus. Essa frase eu escrevi na minha agenda. Eu quero ler essa frase todo dia. Eu quero passar do dia 24 para o dia 25, do dia 25 para o dia 26. Eu escrevo na agenda. Porque aqui a gente está falando ainda de poder. Né? A gente estava falando do poder material, né? A gente falou do poder que ultrapassa a barreira, né, do desencarne, e a gente agora está falando do poder religioso, que faz a gente voltar em quê? Tá? Faz a gente voltar na interpretação que se fez, né, das palavras, dos ensinamentos de Jesus, principalmente pela Igreja Católica, tá? Que exerceu o poder maior durante muito tempo, muito tempo. E a gente traz alguns exemplos desse poder que foi tão marcante, tá? E tão sofrido para todos nós. Então, nas 3 imagens não está muito nítido, não. Pensei que tivesse mais. Nós vemos ali o trono papal, que dizem que é de ouro, dizem que é todo de ouro, mas que há controvérsias. Dizem que ele é de bronze, né, pintado de dourado. Bom, seja como for, é um trono, né? E nós só conhecemos um rei, né? Mas tudo bem. Ao centro nós vemos as torturas da época da Inquisição, tá? Ou seja, todo aquele que fosse contrário ao que a igreja pregava,
né? Aquele que se comunicava com os espíritos, né? Eram todos considerados inimigos da igreja. E o Santo Ofício condenava, né, a torturas, né, seríssimas, né? E aqui a gente traz só 2 fotos, porque existe uma infinidade de outras imagens mostrando torturas, mas é horrível, tá? Então ali nós temos uma onde cada membro é preso a um animal e os animais são instigados a correr, ou seja, despedaça, né, a criatura. E aqui, pena que não está tão nítido, a fogueira onde Joana d'Arc foi queimada, né? Que também foi um marco, né? Porque ela foi uma médium fantástica, fabulosa, que, atendendo, né, as vozes que se comunicavam com ela, guerreou, né, por acreditar, né, realmente que a gente precisa, né, defender os nossos direitos, principalmente de liberdade, né, liberdade de pensar e de agir. Então, essa frase, ela é muito forte. Olha, o vírus do poder nos contamina e a infecção instala-se em nós por séculos e séculos. Por que é tão forte? Também está no Diálogo com as Sombras. Por que é tão forte? Porque até hoje se vê em trabalhos e mesas mediúnicas espíritos da época da Inquisição revoltados, tá? Buscando ainda esse poder. Buscando ainda esse poder. Muitos até hoje não se arrependeram. Muitos até hoje participam de grupos, de equipes, não sei nem se é equipe o nome, mas de grupos no plano espiritual inferior, e se juntam para continuar atacando aqueles que são contrários à igreja. Muitos de nós, tá? E eu não sei se a informação é correta, mas quem sou eu para discutir com Hermínio de Miranda, né? Mas 75% dos espíritas serviram à Inquisição. Muitos de nós aqui, hoje, estávamos lá, acendendo a fogueira, amarrando nos postes, né? E hoje estamos aqui, sendo buscados por aqueles que ainda estão do outro lado e que não se conformam em ter perdido esse poder. Então, muitas das vezes, nós somos sacudidos na nossa crença, na nossa fé, tá? Questionamos, né, muitas passagens do Evangelho, tá? Muitos ensinos que hoje estão claros para a gente através de Kardec, porque lá no fundinho a gente ainda tem um pouco da infecção. Muitos de nós, né? E graças à doutrina espírita, a gente tem acesso a essas informações, o que nos ajuda a entender, muitas vezes, comportamentos bizarros que a gente tem, absurdos, né? Que a gente tem plena consciência de que não poderia ter mais, mas a gente ainda tem. É porque a gente ainda está infectado. Só que hoje, com o antídoto que é o Evangelho, né, a gente precisa correr um pouquinho. Não dá para a gente ficar mais muito tempo fazendo besteira, né? Então, em contrapartida, né, a esse poder terreno, esse poder material, né, que amarra, a gente é meio âncora, assim, né? Eu preciso evoluir, eu preciso melhorar, eu preciso, mas está lá o poder material puxando a gente para baixo. Em contrapartida a tudo isso, a gente tem o poder divino, soberano, perfeito, e hoje trazido para a gente em toda a literatura, né, espírita. Eu, como espírita, vou puxar a sardinha para o meu lado, né? Mas outras religiões também já têm vasto material, né? Se aprofundando mais
né, nos ensinos de Jesus, né? Porque, graças a Deus, hoje as igrejas não pensam mais que o crescer e multiplicar é ter um montão de filhos, né? As pessoas estão se aprofundando, estão entendendo melhor a mensagem do Cristo, e isso aí vai fazendo com que a gente consiga dar um passinho mais, né? Um pouquinho além, né? Então, aqui a gente traz imagens, tá? Do poder divino que nos encanta, porque é o exemplo, né, do nosso Jesus, né? Lá, quando ele chega, né, até o sepulcro de Lázaro, né, e fala, vem, né? Isso é marcante, né? Jesus ressuscitou Lázaro, isso é marcante, né? O poder dele, a força dele, né? Aqui, quando ele cura um cego, né? Aqui, quando ele pega 3 pães e 3 peixes e alimenta esse mundaréu de gente, né? Então, são imagens marcantes que estão aí há 2000 anos, tá? E que qualquer um de nós já ouviu falar. Qualquer um de nós conhece, né? Então, se a gente está tanto tempo com essa informação, será que a gente não está devagar demais? Será que a gente não está precisando fazer um pouquinho mais de força, né? Porque às vezes a gente está morcegando, como dizem os jovens, né? A gente está de bobeira. A gente precisa caminhar mais rápido. E a gente vê hoje nos nossos jovens, nos nossos adolescentes, uma garra, uma vontade, um pique. Aí a gente vai falar assim, mas eu quando era jovem também era assim. Não era não. A gente não era não. Eles são. Porque eles não estão correndo atrás do poder temporário que muitos de nós corremos. Hoje, mais do que nunca, a gente vê as crianças, adolescentes e jovens buscando conhecimento, estudando. Porque sem conhecimento e sem estudo, você não vai compreender a profundidade desses ensinamentos. E se você não entender profundamente, você não vai entender por que você tem que mudar. É preciso entender. É como quando a gente fala para o filho por que não, e ele vira para a gente e fala assim, por que não? Não é resposta. Não é assim que eles fazem com a gente? Então, a gente só vai entender isso aí se a gente estudar. Né? Como diz o Haroldo Dutra Dias, estudar todo dia. Todo dia. Não tem, não, hoje é domingo. Estudar todo dia. Mas hoje é aniversário da minha mãe. Estudar todo dia. Sua mãe não faz aniversário durante 24 horas. O almoço vai começar só 13h. Então, dá para dar uma estudadinha, né? Então, Jesus disse para a gente assim, olha, bem-aventurados os pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus. Ou seja, aqueles simples, o simples. Não é o pobre, é o simples. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então, olha só, ele fala o tempo todo, você não está sozinho. Como foi a página que a Mayra leu ali, não tenha medo. Não tenha medo, você não está sozinho. E por mais que em alguns momentos da vida da gente, a gente sabe que não são poucos, por mais que a gente se sinta sozinho, perdido, desamparado, injustiçado, a gente não está sozinho. Ele está ali o tempo todo. A gente só precisa realmente desenvolver essa fé. Tá? E quando ele fala em pobre de espírito, né, e fala na simplicidade, quando ele fala que a gente vai ter que ter o coração de uma criança, né, ele não está só falando não, ele não só falou. Jesus não veio aqui e deixou um manual escrito e foi fazer o contrário, não. Ele não escreveu nada, escreveram sobre ele. Ele não deixou nada escrito. Quem escreveu, escreveu o que viu ele fazer. Então,
ele não é um ditador, ele é um exemplo. Quando ele fala de simplicidade, ele dá exemplo. Olha lá, a cena fantástica dele lavando os pés, né? De uma outra pessoa. Ele era filho do homem. Ele era o maior. E ele, como o maior, se coloca nessa posição. Então, é muito legal hoje, quando a gente vê o exemplo de simplicidade lindo do Chico Xavier, né? Da Madre Teresa de Calcutá. É lindo. Mas, cara, esse exemplo está aí há 2000 anos. Será que a gente precisa, de tempos em tempos, receber um Chico Xavier para lembrar para a gente o que ele já deixou? A gente já devia saber de cor. A simplicidade do lugar onde esse homem, né, fazia reunião com os apóstolos, onde ele tomava o vinho, onde ele repartia o pão. A simplicidade. Ele tinha o poder. Ele era o poder. Mas em momento algum, ele usou esse poder que não fosse junto com amor. E ele disse o seguinte: e qualquer entre vós que quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Então ele se apresentou como servo, como menor, como mais simples. E ainda hoje, eu tenho uma amiga que ela diz que me odeia quando eu falo isso. Mas eu falo, pode continuar odiando, porque eu continuo pensando assim. E ainda hoje, se ele aparecer aqui, a gente não vai reconhecer ele. A gente vai falar, se ele materializar, entrar aqui para assistir a palestra, com aquela simplicidade toda ali, a gente vai olhar torto para ele. Porque a gente ainda não aprendeu a olhar para o outro através da capa. A gente ainda não para olhar para o outro como nosso irmão. Ainda não. A gente ainda julga pela aparência. Porque a nossa vaidade e o nosso orgulho são as asas que nós ainda utilizamos na nossa caminhada. Infelizmente. Eu falo nós, tá, gente? Porque eu me incluo em tudo que eu falo. Eu falo para mim, né? Mas está aí o exemplo do poder real, do poder divino. Seja simples como Jesus. Em todas as suas atitudes, em todos os seus pensamentos, seja simples como Jesus. E aí, numa outra passagem, quando ele está com os apóstolos, né, a mãe de Tiago e João vira para ele e fala assim: Jesus, deixa meus filhos sentarem à sua direita e à sua esquerda. Ela reconhecia o poder do mestre. Então, o que ela queria? O que nós, mães, queremos. Um lugar de honra para os nossos filhos. Coloca um aí do teu lado direito, o outro do lado esquerdo, né? E aí ele pergunta assim, ele fala assim, tá, tudo bem, mas eles vão beber do cálice, no mesmo cálice que eu bebi? Ou seja, eles vão topar encarar o que eu vou encarar? Eles dizem que sim, hein? E eles respondem, vamos, nós vamos beber o seu cálice, no seu cálice, vamos sim. E aí Jesus fala para eles, mas para beber nesse cálice, você tem que ter sido escolhido pelo meu Pai. Alguns estudiosos sugerem que nesse momento Jesus foi orgulhoso, quando ele diz que para estar aqui você tem que ter sido escolhido pelo meu Pai. Foi isso não. Foi isso não. O que ele quis dizer foi o seguinte: para estar aqui, meu Pai tem que ter certeza que você aguenta o tranco.
Eu estou aqui porque eu vou aguentar o tranco. E ele não dá peso grande em ombros frágeis. O peso que eu sou capaz de carregar, você ainda não é. Ainda não é. Então, por isso, ele não podia escolher quem sentaria à sua direita e à sua esquerda. Porque ele, em momento algum, se colocava igual ou acima de Deus. Sempre, sempre simples, sempre, o tempo todo. Tá? Então, eu vou contar uma história rapidinho para a gente finalizar. Muitos de vocês conhecem, talvez todo mundo aqui conheça. Vocês conhecem a história das 3 árvores? Quando eu começar a contar, vocês vão lembrar, quer ver? A lenda das 3 árvores. Então, um dia lá no alto da montanha, as 3 árvores lá estavam conversando. E aí uma falou assim: eu quero um dia ser um baú para guardar muito tesouro, muito ouro, muita moeda, né? Quero ser um baú para guardar o maior tesouro da terra. A outra, a segunda, vira e fala assim: e eu quero ser um navio bem grande. Um navio para carregar reis e rainhas. E a terceira árvore, mais humilde, falou assim: pois eu quero crescer tanto, 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 que todo mundo, quando olhar para mim, vai lembrar de Deus, porque vai ter que olhar para cima. Olha só os sonhos, né? Iguais os nossos, né? Tudo que a gente quer. Aí, o que acontece? Elas são cortadas, essas árvores. A primeira vira um coxo de animais e é coberta por feno, sabe? Por palha. A segunda, que queria ser um navio para transportar reis e rainhas, vira um barco de pesca. Olha só. E a terceira, a mais metida das 3, virou uma porção de madeira jogada num depósito, esquecida lá. E elas ficaram muito tristes, sabe? Como a gente. A gente quer uma porção de coisa, a gente ganha só um pouquinho, a gente fica revoltado contra Deus. Poxa vida, eu merecia mais, né? A gente não compreende por que Deus não deu mais para a gente. Eu merecia, eu me esforcei, né? Por que eu não tenho carro zero? Por que eu não consigo acabar a obra da minha casa? Por que eu não vou para a Europa uma vez por ano? Eu trabalho tanto, eu me esforço tanto, eu trabalho fora, eu trabalho na casa espírita, eu aguento aquelas criancinhas todo sábado. Eu faço tudo direitinho. Como é que eu não consigo nada? Deus não me dá nada. A gente está sempre inconformada, a gente sempre acha que não recebeu o que merecia. Como as árvores. Queria ser baú para carregar tesouro, navio para carregar rei, né? A outra queria ser tão grande que ia ter que olhar para cima para olhar para ela. E aí o que acontece um tempinho depois? Aquele coxo cheio de palha recebeu o menino Jesus no dia que ele nasceu. Ou seja, é ou não é um tesouro? É ou não é o maior tesouro? Né? Ele não queria ser um baú? Ela não queria ser baú para carregar o maior tesouro da terra? Recebeu Jesus no dia que ele nasceu. O maior tesouro da terra. A outra, que queria ser navio para carregar reis e rainhas e virou um barco de pesca, recebeu Jesus. No momento em que o mar se revoltou, né? Jesus pede ao mar que se acalme e o mar para. Então, aquela árvore que queria ser um navio e virou para transportar um rei e virou um barquinho de pesca, transportou um rei, Jesus. E aquela que estava jogada lá no final do depósito,
triste, desolada, esquecida, virou uma cruz. A cruz onde Jesus foi pregado, onde ele sofreu tanto, onde ele criou a cena, viveu a cena mais marcante da nossa vida. E ela ficou muito triste. Ela ficou muito triste porque ela falou, poxa vida, mal ou bem, as outras duas se deram bem, né? Pô, e eu, logo eu, que vou ter o corpo do Cristo sofrendo aqui em mim? Mas, o que acontece? Alguns dias depois, 3 dias depois, o Cristo ressuscitou. E aí ela ficou muito feliz. Sabe por quê? Porque ela realizou o grande sonho dela. Todas as vezes que alguém olhar para uma cruz, vai se lembrar de Deus e de Jesus. Então, as 3 tiveram o sonho realizado. Não como elas queriam, assim como a gente, né? Não como elas queriam, mas da maneira mais bonita, mais rica, mais profunda e mais marcante que Deus considerou ser mérito delas. Então, a mensagem da lenda das 3 árvores vem fechar o nosso estudo da seguinte forma. Aquelas que quiseram se elevar foram rebaixadas. E elas escrevem a história do Cristo. Então, que a gente saia daqui hoje lembrando dessa história da seguinte forma, que a gente leve para a nossa vida a seguinte mensagem. Nem sempre eu vou ter o que eu quero, mas eu sempre vou receber de Deus o que eu preciso e o que eu mereço. E se eu realmente não estou perdendo o meu tempo aqui, né? Aqui nessa casa, aqui nesse estudo, aqui nesse trabalho, se eu não estou aqui para jogar meu tempo fora, eu vou aceitar o que a vida me trouxer e vou ser grata a Ele. Mesmo que eu não entenda, como aqueles troncos não entenderam. Por que foi cortado e jogado no fundo do depósito. Então, mesmo que eu não entenda, mesmo que às vezes eu me ache esquecida por esse Deus, que eu possa sempre lembrar a história das árvores, que eu possa sempre entender que Ele não erra, que Ele faz o melhor por cada um de nós, tá? E que a gente se lembre sempre que só através da simplicidade, do amor, da busca, tá? Por essa simplicidade do coração de uma criança, que a gente se lembre sempre que só dessa forma a gente vai carimbar o passaporte. Então, gente, a mensagem é: tenha fé. Essa é a mensagem do nosso estudo de hoje, tá bom? Boa tarde a todos. Nesta jornada, pelos caminhos da luz, Ele deu-lhe apóstolo.